Olá, pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a tua vida hoje, minha gente linda. Quem tiver aí, vem para cá em nome do Senhor Jesus, para que você venha receber uma palavra de fortalecimento, uma palavra de fé de Deus para a tua vida. Você que estiver aí, vem para cá em nome do Senhor Jesus. Já vai convidando pessoas, minha gente. Já vai convidando pessoas para estar entrando e participando junto com a gente. Já vai escrevendo o seu comentário. Vai apertando o seu joinha, sua carinha feliz. O seu coraçãozinho para ir passando aqui, minha gente linda. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Já vai compartilhando. Camila Rabelo, a paz do Senhor. Tudo bem, Camila? Márcio Rodrigues, a paz. Deus abençoe por estar compartilhando. Sérgio Melro, boa noite. Estava sumido, Sérgio. Que Deus abençoe sua vida. Tudo bem, minha gente? Tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe a sua noite em nome do Senhor Jesus. Elaine Pássaro, a paz do Senhor. Passaram. Já vai compartilhando, já vai convidando pessoas. Enquanto o sinal vai estabilizar. Ricardo, que Deus abençoe a vida de vocês. Claudilene Nunes, a paz do Senhor. Tudo bem? Todos vocês estão para a glória de Deus. Já vai compartilhando esse vídeo para Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra de fé para você hoje. Maurício Gonçalves, a paz. Adriana Xavier, a paz. Estão me assistindo de New Jersey. Deus abençoe a todos em New Jersey, em nome do Senhor Jesus. Que bênção para a glória de Deus. Tem pessoas nos assistindo da Austrália, no Japão. Tem pessoas assistindo a gente em Los Angeles, na Califórnia, na Espanha, no México, nos Estados Unidos, em Miami, no Chile, na Argentina, na África, na província de Luanda. As pessoas estão assistindo para a glória de Deus e estão se fortalecendo na palavra de Deus, que é o mais importante, fortalecendo a sua fé. Que Deus abençoe a todos, de todos os estados do Brasil que nos acompanha. Maceió, Alagoas, Manaus, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quem mais? De quais lugares? Vai escrevendo para mim o nome da sua cidade para eu saber de onde vocês são, minha gente. Que Deus abençoe Roberto Carvalho. Que Deus abençoe seu esposo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Deus separou uma palavra de fortalecimento para você hoje. Uma palavra abençoada. Por isso que eu já vou falando para você compartilhar. Rosana Rodrigues, eu vou estar orando sim por todos vocês. Amém? Vou estar orando por vocês. Cláudio Roberto, a paz do Senhor. Ricardo Geraldo, da paz. Eu vou estar orando por todos vocês nas madrugadas, como eu sempre oro. Amém? Agora vamos escutar um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos nos fortalecer na palavra de Deus. Maurício Gonçalves, São José do Rio Preto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você estiver com a sua palavra aí, pega a sua palavra abençoada em nome do Senhor Jesus, abre ela em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 31. Mateus 14, versículo 22 ao versículo 31. Alguém escreve aqui para mim no vídeo? Taubaté, São Paulo, Deus abençoe. Araraquara, São Paulo, Buenos Aires, Deus abençoe. Formiga, Minas Gerais, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Escreve aqui para mim, minha gente. Alguém aí, escreve aí. Mateus 14, Mateus 14. Escreve alguém para mim. Mateus 14, versículo 22 ao versículo 31. Para a glória de Deus. Olha que a palavra do Senhor nos conta nessa passagem.
Olha o que a palavra do Senhor nos conta. Deus colocou algo no meu coração para trazer para a tua vida, que é o seguinte: a dúvida, escuta isso. Presta atenção agora na palavra de Deus. Depois, no final do vídeo, eu vou estar conversando mais com vocês. Mas agora se concentra na palavra do Senhor, porque Deus vai falar com você. Vai compartilhando essa palavra. Compartilhe o máximo que você puder. Convide amigos para estar assistindo. Convida pessoas agora. Escreve o nome das pessoas aqui no comentário para estar convidando essas pessoas para estar assistindo a palavra. Já vai compartilhando o vídeo na sua linha de tempo, na linha de tempo dos seus amigos. Daniele Cristina, amada do meu coração, Deus te abençoe, obrigada por escrever. Maurício Gonçalves também escreveu aí. Sil Santos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus colocou algo no meu coração para abençoar a tua vida hoje, que é o seguinte: a dúvida, ela limita você. A dúvida, as pessoas que têm muita dúvida, aquelas pessoas que têm dúvida demais, aquelas pessoas que são muito indecisas, que não sabem o que quer, não sabem para onde vai, não sabem o que pensar, não sabem o que fazer. A dúvida no coração te limita a tua fé. A dúvida no seu coração limita a tua fé de receber o melhor de Deus. E olha a palavra que Deus trouxe para nossas vidas hoje, para a glória dele. Uma palavra bem conhecida, uma palavra de Deus, de fortalecimento, que Deus vai falar com você. Que diz assim: Jesus, presta atenção nisso. Jesus, ele anda por cima das águas. Você já deve ter escutado essa passagem. Jesus, ele caminha por cima das águas. Jesus, ele caminha, ele anda por cima do mar. Esse é o título. Eu vou ler para você agora e Deus vai falar no seu coração. Presta atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Escuta isso. E a despedida à multidão, Jesus ele subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Escuta isso. Jesus falou para os seus discípulos: podem ir vocês, entram no barco, podem ir para o outro lado que eu vou encontrar com vocês. Primeiro eu vou me despedir da multidão. Foi isso que Jesus falou. Falou para os discípulos dele: vocês podem ir vocês, que eu já vou ao seu encontro, enquanto eu vou ficar aqui e me despedir da multidão. E os discípulos do Senhor entraram dentro do barco e seguiram a mar adiante, que diz a palavra do Senhor, e Jesus foi despedido da multidão. E a palavra do Senhor ainda nos fala que Jesus, depois que ele se despediu da multidão, ele foi para o monte orar sozinho. Jesus, ele queria um momento sozinho com Deus. Jesus, ele queria aquele momento particular com Deus, que ele subiu ao monte para falar com Deus, para falar com o Pai. Ele estava só, que nos fala a palavra do Senhor. No versículo 24 diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado, escuta isso, pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, escuta isso, e os discípulos vendo Jesus caminhando por cima do mar, assustaram-se, e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Olha que Jesus falou: sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, olha o que Pedro falou:
Olha para você ver aonde que a palavra do Senhor nos leva. Olha para onde que a palavra do Senhor está nos levando hoje. Até a vida do apóstolo Pedro. Olha o que Pedro faz no meio daquela situação. O barco já estava no meio do mar. Jesus ainda não estava no barco. Os discípulos tinham saído sozinhos. Mas a palavra do Senhor nos fala que o mar estava tão revolto que as ondas estavam açoitando o barco. As ondas estavam batendo com muita força no barco. E o vento ainda para ajudar estava contrário à situação. O vento estava soprando do lado contrário da direção que o barco que eles estavam caminhando. Já vai compartilhando essa palavra para a glória de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer de você um canal de bênção para abençoar outra vida para escutar essa palavra. Já vai compartilhando. E olha que a palavra do Senhor nos diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele se dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, caminhando sobre aquele mar revoltoso, caminhando como se estivesse caminhando em terra firme. Jesus começou a caminhar em cima do mar, para ir ao encontro deles no barco. Às vezes nós pensávamos assim, os discípulos foram na frente, no barco. Eu imaginava, e você talvez poderia imaginar, que Jesus também fosse em um outro barco. Não é verdade? É o normal da situação. Jesus ele podia ter pego um outro barco para ele encontrar com os discípulos do outro lado, como o próprio Jesus tinha prometido. Ele poderia ter pego um outro barco para chegar do outro lado, mas ele não. Sabe o que Deus fala isso agora? Que Deus me trouxe agora no meu coração para falar para você? Que quando Deus faz algo, ele faz algo surpreendente. Deus ele não faz qualquer coisa, ele faz algo para te surpreender. Ele poderia estar indo com outro barco encontrar com os discípulos, mas Jesus fez diferente. Jesus ele foi caminhando em cima das águas para chegar no barco. Ele fez diferente, ele quis surpreender a todos, ele queria surpreender os apóstolos. Os apóstolos poderiam estar pensando, nossa, Jesus não está conosco no barco. Será que Jesus está vindo em outro barco? Será que ele vai vir nos encontrar em outro barco? Mas Jesus falou assim, não se preocupe porque eu vou chegar no seu barco. E Jesus veio andando em cima do mar, até chegar no barco que eles estavam. Mas a palavra do Senhor nos diz que os discípulos ficaram assustados. E isso nos leva a entender um pouquinho dessa dúvida que Deus colocou na palavra hoje. A dúvida que tem no seu coração. A dúvida que te limita, a dúvida que faz você perder sua fé, a dúvida que faz você não acreditar no milagre de Deus, a dúvida que faz você impedir, você mesmo com a dúvida no seu coração, impede de receber o melhor de Deus por causa da dúvida. E isso nos leva a um apóstolo chamado Pedro. Olha que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, porém, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo, é um fantasma. Eles acharam que era um fantasma, eles não acreditaram que era Jesus. Eles andando com Jesus, sabendo do poder do Filho de Deus, que podia todas as coisas, quando eles olharam aquele homem andando sobre as águas, vindo em direção a eles no barco, no meio do mar, eles acharam que era um fantasma. E gritaram de medo, diz a palavra. Jesus, porém, lhe falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, olha que diz a palavra, e é nesse personagem, nessa pessoa de Pedro, que eu quero falar com você hoje. Apóstolo Pedro. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se tu és, escuta isso, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Pedro olhou Jesus vindo em cima das águas e falou assim, não é possível. Não é Jesus que está vindo ali. Não é Jesus que está caminhando em cima das águas, não é possível. E Jesus falou, sou eu. Vocês não precisam ter medo porque sou eu. Mas o apóstolo Pedro,
O apóstolo Pedro, ele era teimoso. O apóstolo Pedro, ele estava com dúvida no coração. O apóstolo Pedro sentiu dúvida no coração dele. Se é tu mesmo, filho de Deus, manda-me ir contigo. Ou seja, me faz também andar sobre as águas. Me faz também andar sobre as águas para que eu tenha certeza que o Senhor é realmente Jesus que está vindo ao nosso encontro. E olha o que Jesus falou para ele. E respondendo Pedro disse: se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E ele disse, olha o que Jesus disse para ele: vem. Jesus falou para Pedro assim: vem. Você está duvidando? Então vem. Vem, pode vir. Olha o que Deus está falando hoje. Muitas das vezes você duvida do poder de Deus. Muitas das vezes você duvida que Deus ele é capaz de mudar essa situação. Muitas das vezes você tem dúvida no seu coração de uma promessa que você recebeu. Muitas das vezes você tem dúvida de que Deus realmente pode curar, pode libertar alguém da sua família, pode libertar alguém dos vícios, pode curar alguém de qualquer tipo de doença. Às vezes o seu coração pode estar igual o coração de Pedro neste momento, que duvidou. E aí sabe o que Deus fala? E sabe o que Jesus fala? Jesus falou para Pedro assim: vem. Pode vir, Pedro. Vem caminhando em cima das águas. Então, você está duvidando? Então vem, Pedro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé. Presta atenção nesse último versículo 31, para a glória de Deus, que Deus vai falar no seu coração. Olha que Jesus falou para Pedro. Pedro falou: se for o Senhor, me chama, porque eu também quero andar por cima das águas. E Jesus falou para ele: então vem. E a palavra do Senhor nos conta que quando Pedro começou a caminhar em cima das águas, Pedro, ele olhou para o vento que estava batendo, ele olhou para as ondas e parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Começou a olhar para o vento, começou a olhar para o lado e começou a sentir medo. Começou a sentir medo. E a palavra do Senhor nos conta que neste momento Pedro começou a afundar nas águas. A partir do momento que ele sentiu medo, ele começou a afundar. E aí no desespero ele clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. E olha o que Jesus diz no versículo 31, para a glória dele. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou a Pedro, deve ter segurado a mão de Pedro, e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha que Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha que Deus está falando para você hoje. A partir do momento que Pedro, ele estava caminhando em cima das águas e estava olhando somente para o alvo, que era Jesus, ele estava caminhando em cima das águas. Ele estava experimentando do sobrenatural de Deus. Ele estava experimentando da maravilha do poder de Deus, que era andar sobre as águas. Pedro, ele estava experimentando do milagre de Deus naquele momento, porque ele estava olhando com seus olhos fixos para Jesus. E aquele Pedro teve a oportunidade de experimentar de algo sobrenatural de Deus, que foi caminhar sobre as águas. Pedro, ele teve uma experiência tremenda com Deus. Quem poderia caminhar sobre as águas? Pedro caminhou. Ele passou por uma experiência maravilhosa com Jesus. Ele começou a caminhar por cima das águas. Mas quando Pedro olhou para o lado, quando Pedro olhou para baixo,
Quando Pedro olhou para o lado, olhou para o outro e viu a onda e viu o vento forte, ele começou a sentir medo. Sabe o que Deus me traz no meu coração? A partir do momento que você para de olhar para Jesus, você começa a ter medo das situações, você começa a ter medo das dificuldades, você começa a ter medo dos seus problemas e você começa a duvidar no seu coração e você começa a ter medo e começa a limitar a sua fé e a sua fé começa a cair, começa a diminuir. E aí o seu coração começa a ter medo do problema, começa a ter medo da afronta, começa a ter medo da perseguição, começa a ter medo da situação, do vento que está soprando sobre você, da tribulação. Se você não olhar para Cristo e começar a olhar para os lados, você vai ser que nem Pedro, você vai começar a sentir medo. E a palavra do Senhor nos diz que neste momento que Pedro sentiu medo, ele começou a afundar. Ele começou a afundar nas águas. Esse afundar significa que Pedro começou a ficar sem fé. Pedro começou a ficar com seu coração sem fé. Pedro começou a ficar com seu coração vazio de fé, vazio de Deus, vazio de esperança, porque ele começou a ter medo. Ele parou de olhar para Jesus. Jesus olhou para ele na direção dele e falou assim: vem, pode vir caminhando, que eu tô contigo, pode vir caminhando, que eu estou com você, pode vir caminhando, porque eu não te abandonei, pode vir continuando, pode vir caminhando, porque eu tô contigo, pode caminhar que você não vai afundar, que você não vai morrer, pode caminhar sobre as águas. Olha que Deus está falando para você hoje. Pode caminhar, vem. Vem porque eu sou contigo, pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da situação, não tenha medo do problema, não tenha medo de quem te ameaça, não tenha medo de quem te persegue, não tenha medo, mas Jesus está falando para você hoje, vem. Vem. Jesus está falando para você hoje, vem, não tenha medo. E a palavra do Senhor nos fala que no último versículo, para a glória de Deus, no último versículo que eu parei, porque a história continua, você pode ler depois aí, a história continua, mas eu quero parar nesse versículo 31 para não estender, mas aquilo que Deus tem para falar para você hoje, Deus vai falar. No versículo 31, Jesus fala para Pedro, Jesus estende as suas mãos, pega na mão de Pedro, levanta ele das águas e fala para Pedro assim, vou repetir para você, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra vai chegar no seu coração inteira. O inimigo querendo ou não, essa palavra vai chegar. E Jesus falou para Pedro assim, homem de pequena fé, por que duvidar? Voltou, minha gente. Glória a Deus, aleluia. Continuando a palavra do Senhor. Voltou para a glória de Deus. Nós já vamos encerrar essa palavra. E Jesus, olhando para Pedro, falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E é nisso que Deus está falando nessa noite para você. Voltamos para a glória de Deus. Jesus falando para Pedro naquela situação em que Pedro estava afundando nas águas, porque ele olhou para a situação, ele olhou para o problema e começou a ter medo. A palavra do Senhor nos fala que ele teve medo. Ele duvidou no coração dele. Ele, naquele momento que ele estava caminhando sobre as águas, veio uma dúvida no coração dele. Será que eu vou continuar caminhando? Será que eu não vou afundar? Será que eu vou conseguir caminhar sobre as águas, assim como Jesus está caminhando? Será? Essa dúvida no coração de Pedro, essa dúvida no coração dele fez com que ele afundasse.
E Jesus falou para ele, assim que no momento que Jesus segurou nas suas mãos e o levantou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Mulher, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você está duvidando daquilo que Deus te falou? Por que você está duvidando daquilo que Deus já te prometeu? Por que você está duvidando do poder de Deus ainda? Por que você está duvidando que o milagre não vai chegar? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você está duvidando no seu coração? A dúvida, ela te limita. A dúvida, ela te atrapalha de receber o melhor de Deus. A dúvida, ela te atrapalha de você caminhar com Cristo. Porque você começa a duvidar e você começa a ter medo e você desiste de tudo. Você desiste no meio do caminho, você para no meio do caminho. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele parou no meio do caminho, ele estava andando, ele estava caminhando, mas na hora que ele teve medo, na hora que ele sentiu dúvida, ele afundou, ele parou ali. Ele não continuou mais prosseguindo, ele não continuou mais caminhando para encontrar com Jesus. Ele parou no meio ali e começou a afundar. Olha que Deus está falando para você. A dúvida, ela te limita. A dúvida, ela te atrapalha de receber o que Deus te falou. A dúvida, ela atrapalha de você receber aquilo que Deus te prometeu. Aquilo que Deus falou, pode vir. Vem porque eu estou contigo. Eu seguro as tuas mãos. Eu, Senhor, eu já preparei o caminho. Porque se Jesus não tivesse preparado o caminho, escuta isso que eu vou falar. Se Jesus não tivesse preparado o caminho, o Pedro não sairia nem do barco. Se Jesus não tivesse preparado as águas, se Jesus não tivesse entrado com o seu poder ali, Pedro não ia sair nem do barco. Ele não ia nem caminhar, ele não ia nem sair do barco, mas Jesus já sabia. Jesus já tinha preparado o caminho que Pedro ia caminhar por cima das águas. Por isso que Jesus falou: vem, Pedro, pode vir. E Pedro saiu. Pedro foi, mas no meio do caminho ele duvidou. No meio do caminho ele duvidou. E ele afundou. Ou seja, no meio do caminho, às vezes você está caminhando com Jesus, você está buscando, você está orando, você está fazendo a sua parte, você está se alimentando da palavra de Deus, mas aí chega no meio do caminho, você duvida. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que vai acontecer? Será que eu vou receber? Será que a promessa vai se cumprir mesmo? E a dúvida entra no seu coração e você para no meio do caminho. Isso faz você afundar na fé. Isso faz você afundar a sua fé. Não faça isso. Jesus já falou para você. Jesus falou para você. Jesus já deu a ordem para você ir. Jesus já falou: vem. Jesus já te deu a ordem, já falou que ele é contigo. Jesus, ele já te disse isso no teu coração, não somente uma, duas vezes. Ele já disse 2, 3 vezes para você. Continua marchando, continua trabalhando, continua fazendo, continua buscando, continua orando, continua perseverando, continua caminhando no caminho que eu tracei para você fazer, para você caminhar. Não duvida. Tira a dúvida do seu coração, porque a dúvida está impedindo de muitos receberem um milagre. A dúvida, às vezes Deus manda o anjo com o seu milagre, com a sua bênção nas mãos para entregar para você, mas quando o anjo chega no meio do caminho, ele vê que você está duvidoso, ele vê que você está perdendo a sua fé, ele vê que você está descrente, o anjo volta com as bênçãos, volta para trás. Olha que Deus está falando. Tira a dúvida do seu coração hoje. A dúvida, ela te limita. Que Deus possa ter falado no seu coração através dessa palavra para a glória dele, porque ele é poderoso. Ele fez Pedro andar em cima das águas. Ele fez Pedro andar em cima das águas. E Pedro era homem de carne e osso.
homem falho, pecador como eu e você. Pedro, ele era um homem comum e Jesus fez ele experimentar um pouquinho do poder dele. Jesus fez Pedro experimentar um pouquinho do poder de Jesus. E Jesus fez ele experimentar uma maravilha do seu poder, que foi andar sobre as águas. Sabe o que Deus fala mais ainda no meu coração para falar para você? Você, para experimentar do sobrenatural de Deus, você tem que tirar toda a dúvida do seu coração. Para você experimentar do sobrenatural de Deus, você tem que tirar toda a dúvida do seu coração. Para você ter experiência sobrenatural com Deus, para você experimentar um pouquinho, só que seja, do poder de Deus na sua vida, você precisa tirar a dúvida do seu coração. Que Deus possa ter falado na vida de vocês, minha gente linda e abençoada do Senhor. Que Deus possa ter tocado no seu coração, falado na sua vida, porque Ele é Deus. Ele separou essa palavra para nós hoje. Tira toda a dúvida que limita a tua fé. Tira toda a dúvida do seu pensamento e do seu coração que te limita de receber as bênçãos do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais vidas. Marque aqui embaixo nos comentários os nomes das pessoas que você sentiu no seu coração que precisa ouvir essa palavra hoje. Que eu tenho certeza que Deus vai falar com cada uma delas. Deixa Deus te usar para você ser um canal de bênção na presença de Deus. Quando você compartilha a palavra, você abençoa e alimenta a fé de outras vidas. Quando você compartilha o vídeo, você alimenta a fé de outras pessoas. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a noite de vocês, minha gente. Me perdoem pelo período que ficou parado o vídeo, porque caiu o sinal da internet, mas a transmissão ao vivo é assim mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas e a palavra do Senhor foi dita, a palavra de Deus foi falada, a palavra do Senhor que nos traz a paz, que nos traz o fortalecimento, que nos traz a fé, foi dita para o teu coração hoje. Guarda a palavra no dentro do teu coração. Jesus está falando para você: ei, vem, pode vir porque eu estou contigo. Pode vir porque eu estou com você. Pode vir porque eu sou Deus e eu já preparei o teu caminho. Pode vir. Tira esse medo, tira essa tristeza, tira essa dúvida. Tira essa incerteza, mas pode vir caminhando, porque eu, Senhor, já preparei todas as coisas para você. Eu já preparei o caminho. Que Deus possa ter abençoado a sua noite com essa palavra. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Ativa aqui em cima, minha gente, as notificações do vídeo. Você que ainda não ativou. Você que ainda não ativou as notificações do vídeo, ativa aqui em cima para quando a gente entrar ao vivo, o Facebook te avisa e você pode entrar e participar. Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe sua vida hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus pensamentos, alcance o teu coração neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, minha gente linda, se Deus quiser, e assim se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para nos fortalecer em Deus, para nos fortalecer na sua palavra e para fortalecer a tua fé. Que Deus abençoe a noite de vocês e até amanhã, minha gente, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.